convido agora Jane Veloso, presidente da nossa instituição, para fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, mestre amigo de todas as horas, nós lhe agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido. A cada momento de nossa vida, durante esse percurso que nós temos feito durante esse ano, nós agradecemos toda a generosidade do plano espiritual que nos cobriu de bênçãos, nos intuiu, nos ajudou e fez com que nós pudéssemos chegar a esse dia tão importante quando festejamos os 60 anos de nossa casa e lançamos o livro com a sua história. Que Jesus, nosso mestre querido, fique conosco e que todos possam ter uma noite bastante alegre e agradável, curtindo as histórias da nossa casa. Uma boa noite a todos. Agora, vou chamar novamente meu amigo Fernando Leite para fazer mais um pouquinho de spoiler do nosso livro. Fernando, é contigo. Voltando, mais uma vez, para a gente falar sobre o livro A Casa sobre a Rocha, do André Marinho. E antes de complementar, de finalizar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que colaboraram conosco desde o início do projeto, aqueles que investiram recursos financeiros, aqueles que foram entrevistados pelo André, aqueles que nos ofereceram os seus arquivos pessoais, enfim, todas as pessoas que trabalharam conosco, dando ideias, sugestões, indicações de profissionais para trabalhar conosco nesse projeto. Então, todas essas pessoas, a gente gostaria de mais uma vez agradecer. Agora, na primeira live, que eu sugeri que vocês fizessem a lista de Natal e comprassem os livros, o pessoal no estúdio brincou comigo e ficou rindo. Tudo bem, não deu certo, porque o Natal, a gente atrasou um pouquinho, o Natal já está aí. Mas um bom presente não tem momento para isso. Então façam a sua listinha novamente e em janeiro vamos comprar o livro. E o livro está muito bonito e é um livro de capa dura, o tamanho dele é 20 por 25, foi uma gramatura bem assim confortável para a gente ter uma boa leitura. Como vocês já sabem, ele custará R$ 65,00, é um livro subsidiado e a gente não quer ganhar dinheiro, fazer dinheiro com a venda desse livro. Na realidade, o que a gente quer é contar a nossa história, contar a história do Rita. Tá? Então, em janeiro, provavelmente, a gente já vai estar com a distribuição organizada e você vai receber o seu livro. Ok? Um abraço. Estou eu aqui de novo. E agora com outros convidados para a nossa quarta rodada de bate-papo. Eu tenho aqui comigo meu amigo Guilherme Frankel, eu tenho aqui a Ana Lúcia, eu tenho aqui o André, eu tenho aqui o Marcos, eu tenho aqui Martelita. Antes de eu começar a conversar com vocês, eu vou dar mais um spoiler do nosso livro, A Casa sobre a Rocha. O André, ele conta lá no livro, e quem lê o livro vai ver em que parte ele conta isso, que a tia Vera sonhava que em determinado momento da casa as tarefas fossem conduzidas por aquelas pessoas que de alguma forma cresceram nessa tarefa, né? Se desenvolveram ali, aprenderam na tarefa, né? Cresceram junto e que em determinado momento, na comunidade, sem dúvida, mas não só lá, mas ali também, as lideranças naturais surgissem para dizer os rumos, para dizer os caminhos, né? Aí nesse contexto, nesse sentido, é que eu queria conversar com vocês, né? E eu vou começar contigo, Marcos. Como foi que você chegou na casa? Por que você está lá até hoje? Fiz logo duas perguntas em uma. Duas em uma, é bem interessante. Eu vim de uma outra casa. Outra casa espírita? Outra casa espírita, na comunidade que se fechou. Mas, enfim, cheguei para tocar violão com o professor Tacílio na época. Ô Tacílio, grande lembrança. Grande lembrança. Mas, de imediato, me ofereceram um livro, Roseli. Estava aqui mais cedo no bate-papo. Sim, e eu me recordo muito bem. E aí a espiritualidade fala, bom, chega de cantar, Marcos, senta, vamos estudar. E comecei ali um estudo, né? E aí fui conhecer o resto da casa. Aí vendo, me aproximando do salão, é interessante porque via aquela correria do pessoal do salão, era Ambrósio,
Ambrósio. Márcia, Iris, Márcia, teve Iris. doente há pouco tempo, mas está bem, graças a Deus. E isso me tocou. Então eu acabei deixando para lá o violão e passando a interiorizar aquele pessoal do salão. É uma coisa tão comovente, né? Que me deixa assim com o coração meio... E sabendo da responsabilidade de cada um, e após o evangelho ter entrado no coração, a gente percebe que, sendo da comunidade, preciso eu fazer também o meu trabalho como um bom cidadão. Uhum. Né? As mulheres que estão ali de frente naquele trabalho de Maria, que eu tenho uma honra, eu fico muito emocionado em falar. É legal. Eu tenho o maior respeito. Eu quero ser sempre ali o seu maior escudeiro para o que precisar. Todos aqueles que me conhecem sabem que pode contar comigo a qualquer momento. Esse é o meu trabalho. É isso que me prende. A tarefa hoje é sua. A tarefa é nossa, né? Nada pode ser nosso. Tudo tem que ser em grupo para que não venha o desequilíbrio. Boa. Até porque, né? Tem aquelas amigas que dão aquele puxão de orelha na gente numa hora boa. E sempre que carregarmos juntos a mesma bandeira, o trabalho é mais produtivo e edificante. E por que você ficou lá? Não deu vontade de sair? Eu poderia sair, às vezes a gente se pergunta no meio da caminhada, né? Por que não? Porque até tem um grande mensageiro que pergunta, no livro dele narra, né? Por que eu não estou com uma viúva por aí? Eu esqueci o nome desse companheiro. Depois a gente lembra. Sim. Então, às vezes a gente se pergunta, por que não? Eu não estou por aí curtindo ainda uma balada, uma noitada. Mas quando eu te disse, quando o evangelho entra no coração, e aí você vê que há algo melhor e mais edificante que te enche, que te dá alegria, te dá prazer, emoção, você faz. E tem as experiências que são íntimas de cada um. Essa experiência é a que te faz acreditar na causa. Seus filhos estão na casa. Meus filhos passaram pela casa. Passaram pela casa. Passaram pela casa. Estudaram lá, na época era a Dória, que na minha separação ela fez um grande trabalho que foi muito grandioso, né? Eu precisei de auxílio e fui aí, né, amparado. Me recordo com o próprio André, no Boa Nova, na palestra, André Marinho. Ele disse, olha, eu estava lá com o coração meio que partido. Ele disse, olha, quem mora na Rocinha tem uma casa lá em cima, Maria de Nazaré, isso olha que sonte, eu tinha até esquecido. E aí eu falei, eu vou lá. E aí foi aonde que veio. Também fez parte desse contexto, né? Eu conheci a casa a partir dali. Legal. A gente vai fazer uma coisa e de repente, olha onde está, olha onde a gente chegou. E você tem uma marca nisso. Lembra? No curso do Livro dos Espíritos. É verdade. Até hoje tento, né? Atravessar a parede. Atravessar a parede. Bom, ainda está faltando algumas coisas, mas a gente chega lá. Deixa eu ouvir a Ana. Ana, você está na casa há muito tempo. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Chegou como? Eu cheguei depois da separação do meu ex-companheiro, que foi difícil. Uhum. Eu fiquei sem casa, fiquei eu com meus filhos com a roupa do corpo. Eu conheci a casa, a casa eu sempre ouvi falar da casa, mas como creche. Ah, a creche que a gente estava conversando agora há pouco, da Tânia. Antes era Dona Silvia. Dona Silvia Rangel. Silvinha, que lembrança querida. Estudei, aí eu cheguei na casa para a questão da separação, que eu fiquei sem casa porque pegou fogo na época. E alguém falou assim, Ana, da situação que você está sozinha, você não vai sair. Sei que você é guerreira, mas você precisa de ajuda. Eu fui para casa com necessidades materiais. Essa foi a questão. Mas eu me apaixonei pela doutrina mesmo. Porque antes eu li um livro, o Livro dos Espíritos para a Juventude, que caiu na minha mão, me apaixonei pelo livro e tinha assim as sessões de estudo. Eu falei, gente, onde existe uma casa dessa? E eu até procurava, mas procurava em qualquer lugar que não era Rocinha, que eu achava procurava fora da Rocinha. Fora da Rocinha, que eu achava que não tinha.
Tanto que quando eu cheguei na casa, quem me recebeu foi Marcelo Leão. Marcelo Leão. Marcelo. Nossa, hoje a gente está tendo muita lembrança legal de muita gente que Marcelo passou Leão, por lá. ele falou assim, olha, o Marcelo que você está procurando, ele não está, mas eu também sou Marcelo, mas vou te ouvir. Procurava o Van Hout. Exatamente. Aí ele me atendeu na primeira conversa, eu cheguei, a reunião tinha começado, ele falou assim, olha, você é a primeira vez que você veio, talvez você não goste da reunião, fique aqui nessa salinha. Me deixaram na salinha onde eles se reuniam para acolher as pessoas. Eu estava ouvindo a palestra dali, apaixonada, eu falei, gente, que isso? Eu me apaixonei pela palestra. E foi assim, porque evangelho a gente conhece, de uma forma ou de outra, todo mundo conhece evangelho. Agora, o botar evangelho na prática, na vida, foi a casa que ensinou. E foi um divisor de águas para mim, para encarar a vida, encarar as dificuldades. E por isso me mantenho até hoje, é meu porto seguro. E trabalha na sim, casa. Sim, eu acho importante. Assim, eu acho que a minha figura, eu como sou cria da comunidade, as pessoas têm um olhar para você, mesmo que não fale, e tem um ponto de referência para alguma coisa. E eu acho importante isso. Martelito, você também está na casa há muito tempo. Sim, desde 94. E como é que você enxerga isso? Como é que, não necessariamente apenas foi para você, mas eu sei que você tem filhos, já são homens. Sim, Como é que foi esse seu movimento lá? Bom, eu entrei na casa por necessidade, não foi de alimento, mas sim por dores. Aí me disseram que o passe, né, aliviava. E eu sentia muitas dores nas costas, e aí fui para tomar passe para ver se ajudava. E aí comecei a conhecer, depois de um certo período, Tony Oli me convidou para fazer parte dos estudos. Iole de Freitas. Isso. Dos estudos de mediunidade. Isso. E aí, em princípio, assim, eu não queria, porque eu falei, não, eu venho, assisto a reunião. Quero mexer com esse negócio de espírito, não. Não, quero não. E de vez em quando eu levava meus filhos também para fazer evangelização? Não, meus filhos já faziam parte da evangelização, já fazia. Inclusive você ajudava. Participei um pouco. Participou um pouco lá da evangelização dos meninos. E eu levava eles num orador. E um dia, esses oradores, né, dos senhores, que um dia levei o meu filho e ele olhou para mim e falou, já muito velhinho, e falou que estava precisando de um substituto e que tinha encontrado a pessoa perfeita, que era eu. Eu olhei e falei, não, eu não mexo com nada disso. E aí ele, não, eu preciso porque eu não tenho ninguém e eu vi que você... Eu falei, não. Eu falei, depois eu volto para conversar. No sábado seguinte, vou tirar. Olha, vamos lá, eu vou fazer os estudos. Olha, eu vou fazer os estudos. Vou fazer os estudos, se é para mexer. Se é para fazer algum trabalho, que seja aqui. E pronto, estou eu aqui até hoje. Eu era uma pessoa muito, muito agitada. Eu achei que eu não fosse conseguir, quando ela me disse que eu era para fazer parte de passe de tratamento, de radiação. Desobsessão e radiação. É radiação que fica muito... Eu falei, não vai conseguir. Ela, você vai. Você precisa disso. E hoje em dia, eu não sei viver sem esses trabalhos. E hoje em dia você se conecta à casa pela tarefa. Pela tarefa, e sei, assim, como foi, assim, importante na minha vida. Na vida dos meus filhos. Porque, através desse conhecimento da casa, a gente consegue passar uma educação melhor. Não só para os nossos filhos, mas como para as pessoas ao nosso redor. André, qual a tua conexão com a nossa casa? Bom, eu não vim não iniciei no Maria de Nazaré. Eu iniciei pelo Rita e por indicação do Leon Denis, aí remontando os 60 anos. Eu frequentei o Leon, não frequentei, eu fui a algumas reuniões quando eu vinha de férias, de Recife, na casa de uma tia que frequentava o Leon. E quando eu vim morar no Rio, eu contactei o Leon e disse, eu quero algum lugar mais próximo, que indicaram o Rita ou o Lar de Teresa. Então eu fui no Rita, cheguei, vi aquele quadro de cursos, Sim. né? Disse, é aqui, não tem outro lugar, é Quero aqui estudar. que eu vou ficar
porque já era muito semelhante à casa que eu frequentava, que eu trabalhava e frequentava em Recife. E em seguida vim a conhecer o trabalho na Rocinha, no Maria de Nazaré. No primeiro momento eu trabalhei já com a Nídia, na oficina Mãe Nídia Tarlé é uma outra lembrança. E muito eu diria boa. que exatamente, né, essa coisa do sonho da tia Vera, e a Nídia sempre foi muito essa de me comprometer, né, de puxar e não, você vai fazer, né, você vai. E no primeiro momento fiquei auxiliando na oficina Meimei, mas não na parte artesanal, porque eu não tenho dom dessa área, mas eu recepcionava as pessoas que iam buscar emprego, né, alguma orientação na época, o antigo Bolsa Família, né, que tinha outro nome, e a Meimei fazia distribuição lá, tinha um convênio. A casa, ela de certa forma dava também um suporte, já na mais área uma social. vez aqui, para que as pessoas pudessem se conectar, às vezes, com benefícios que elas tinham e que nem sabiam que tinham direito. Sim. Né? E depois eu terminei ficando morno, digamos assim, porque poucas pessoas passavam a buscar esse trabalho e cheguei a me afastar um pouco. Foi quando surgiu o convite da própria Nídia para integrar a Casa do Idoso, a Casa do Irmão José. Que é uma outra obra que poucas pessoas, às vezes, lá que frequentam o Rita, que é um núcleo pequenininho, né? A casa é muito maior do que isso, não tem ideia. Né? E isso, mais uma vez, né, aquela coisa da Nídia nos envolver com o trabalho e com a possibilidade desse compromisso de crescer com o trabalho, me engajei na Casa do Idoso, que é onde eu estou até hoje. E tem uma característica que eu sempre me preocupei, né, desde quando eu comecei a trabalhar já um pouco a doutrina junto com o Evangelho de Jesus, é a coisa da conexão, do afeto. Eu tenho a necessidade de conhecer a pessoa, de saber dela, de saber da família, tal, e isso me alimenta, inclusive, a manutenção do trabalho. Né? Hoje eu não posso dizer mais que são as meninas da Casa do Idoso, porque tem um menino no meio. Mas carinhosamente a gente sempre falava, não, as nossas meninas, que eram idosas na Casa do Idoso, né? A gente tem um carinho diferente, né? Uma aproximação, uma troca, que não é só de estar lá, mas é uma troca. E essa possibilidade exatamente dessa interação, desse carinho que me mantém até hoje na casa, né? Até aí vem um pouco do sonho da tia Vera, da possibilidade do crescimento, né? Da ideia lá atrás, quando surgiu a Casa do Idoso, né? No livro vai estar bem trazendo um pouco sobre isso, né? Da gente alcançar, inclusive, aqueles idosos que não mais conseguiam frequentar a casa, de subir as escadas até o salão. Tem que subir escada. E como é a casa sobre a rocha, então tem várias escadas. Exatamente, como tudo tem seu tempo, né? Estamos numa nova etapa, né, Guilherme, de buscar alcançar. Eu acho que a pandemia possibilitou isso, né, de derrubar as paredes físicas da casa, e agora, com a possibilidade de irmos e adentrarmos, né, que a gente possa evoluir também nessa possibilidade. Você citou o Guilherme. Eu deixei o Guilherme Franca por último, porque o Guilherme Franca joga nas 11, né? Se tiver 12, ela joga. O Guilherme, se tivesse às 10, ele é o torcedor também, é às 12. O Guilherme, tem uma série de tarefas na comunidade, tem uma série de tarefas no Rita, tem uma série de tarefas em vários lugares. E por que eu deixei por último? Porque eu queria ouvir um pouquinho, Guilherme, como que essas tarefas têm transformado você? Como que você percebe esse impacto, né, na vida das pessoas, com todas as tarefas que você faz, mas também na tua? Você pode falar um pouquinho disso? Posso, eu acho que é um desafio e tanto, né? Quando você perguntou, a gente estava conversando antes, o que me trouxe e o que me fez ficar. Eu tive uma infância e juventude muito desconectada de tudo e de todos, né? Eu fui criado dentro de uma redomazinha. Quando eu entrei para a universidade, eu descobri um universo novo. Era para eu ser engenheiro,
conectado à matemática, física, química, construção, possivelmente processos. Mas aquilo não me encantava. E uma grande amiga que cursava comigo, né, ela era frequentadora do Rita. E a gente ficava sempre, eu vinha de carona com ela, ficava na casa dela a tarde toda, e a gente ficava estudando, né, dando conta, porque era muito material de estudo. Só que ela sempre parava nas terças-feiras, porque era dia de curso. E aí acabou que um dia desse eu fui, né, não, deixa eu ir para ver qual é esse lance de curso. E me encantei, né, e acho que, na realidade, a casa, ela não me transformou. Eu acho que ela me compôs. Abandonei a engenharia, fui para o campo da psicologia, da pedagogia, da contação de histórias, da escrita. Aprendi a lidar com criança, porque eu não sabia lidar. Sim, você trabalhou muito tempo na evangelização, ainda coordeno a evangelização, né? E achei esse exercício do estudo, né, que é algo fantástico. Então, onde tem divulgação doutrinária, eu estou, de alguma forma, ali colocado, né, porque esse exercício constante do estudo e da construção de narrativas, né, de apresentar, achar formas palatáveis, fáceis para que as pessoas assimilem esses conceitos, é assim, algo que me encanta como contador de histórias. Sim. Então, eu acho que a casa não me transformou, a casa me compôs, né? Eu acho que hoje eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse chegado ao Rita e, posteriormente, se eu não tivesse me encantado com a chamada da Dória. Dória, outra lembrança boa. Porque a gente estava num encontro desses da casa, né? Uhum. E eu estava com essa minha amiga Débora e a Dória perguntou o seguinte: pô, mas você estuda engenharia na UFRJ? Deve saber matemática, né? Tem um monte de gente lá no estudo dirigido que precisa de um apoio com matemática. E aí, de novo, né, me pegaram pelo intelecto, me pegaram pelo estudo, me pegaram por esse campo e eu fui ficando, né? Aí fui conhecer o sábado, né, no Maria de Nazaré. Comecei no bazar e, assim, descobri essa faceta humana, né? O contato com as pessoas, a conversa, a construção dos afetos, assim como o André estava colocando, né? E só que aí me deu uma alergia danada, não conseguia mais ficar naquele ambiente por causa do mofo. Uhum. Né? Isso é um fato. E aí era um fato. Hoje é outro cenário, né? Hoje é outro cenário. Mas na época era muito difícil. E eu tinha disponibilidade do sábado, e aí a Iole me viu de bobeira pela casa, né, e falou assim: bom, a gente precisa de referências masculinas na casa, na evangelização. Você não quer começar numa turminha? E topei, meio sem saber muito bem o que eu ia fazer, mas assim, para contar a história e brincar já tá valendo, né? Isso aí você sabe. Isso aí eu sei, pelo menos isso eu sei. E aí conheci a Rose, que ficou como minha tutora na evangelização. Eu fiquei na turminha com ela, hoje minha esposa, né, já 20 anos aí de casados. Que legal. Então, eu acho que é isso. Não né? te transformou, te compôs. Me compôs, literalmente. Literalmente. Bom, eu queria ficar mais, porque eu tenho certeza que eles têm muitas histórias para contar para a gente, só que o tempo urge e a gente ainda tem uma quinta roda de bate-papo. Eu vou convidar agora meu amigo César Queiroz. Ele selecionou um texto com bastante carinho e ele vai ler para nós. É com muita alegria que fui convidado para estar aqui nesse momento, comemorando os 60 anos da nossa casa abençoada, Rita de Cássia. E me coube ler uma poesia muito especial a todos nós, porque era uma das preferidas da nossa tia Vera, que fala do uso do nosso tempo, de como devemos usar o tempo para trabalhar no bem, no amor, na fraternidade. Então, Conto e Tempo, do Frei Antônio das Chagas. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta, e não há tempo.
Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aquele que sem conta gasta um tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo.